Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos lá, isso é mais uma aula, nossa prova número 14, nosso mini curso Pro AB. Vamos que vamos. Lembrando que a leitura é extremamente importante, pessoal. A resolução de exercícios também, tá? Mas, obviamente, né? Se você tiver uma boa capacidade auditiva, você consegue pegar muita coisa aqui. Vamos que vamos. Gente, estávamos comentando aqui, né? Sobre o que, Rafinha? Sobre controle de constitucionalidade, controle preventivo, controle repressivo, que é simplesmente uma forma de você observar se a Constituição está sendo respeitada ou não, antes do projeto de lei se tornar lei e enquanto ele, e depois que ele já entrou realmente no momento da vigência, que se tornou lei em si. Tá? Então, você tem o Congresso Nacional, ele edita resolução conferindo ao chefe do executivo, né, o poder para que ele legisle sobre um assunto específico em si, a logística da lei delegada. Tá? Essa resolução é um ato normativo primário, inclusive ela existe, está previsto no artigo 59 da Constituição Federal, e se eventualmente o chefe do executivo não gostar dessa resolução, ele pode fazer uma ADI contra essa resolução, que essa resolução já existe. Tá? Então, seria o Poder Executivo fazendo uma ADI contra uma resolução. Só que, ao mesmo tempo, se você pensar, essa resolução do Congresso Nacional, na verdade, o ato do Congresso Nacional, quando ele impede que a lei delegada entre em vigor, também é um controle de constitucionalidade, um controle preventivo político de constitucionalidade. Tá? Então, existe um controle preventivo, tá? Que é antes de entrar em vigor a lei. Por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça impede que medidas provisórias se tornem, na verdade, valham por 120 dias. É um controle de constitucionalidade, isso preventivo. Tá? Resolução do Congresso Nacional também, e aqui nós temos os deputados e senadores eventualmente podendo fazer mandado de segurança contra um projeto de lei que está dentro do Congresso, ofendendo algum tipo de preceito constitucional. Controle repressivo, só depois que a lei entrou em vigor, tá? Obviamente você faz ali ADI. ADI existe ADI contra resolução, existe ADI contra lei delegada, existe ADI contra medida provisória, tá? Existe ADI contra emenda constitucional também, porque uma emenda constitucional ela tem um quórum de aprovação, se não for respeitado, ele é inconstitucional. Trazendo aqui a bala sobre a ADPF, só acrescentei o fato de que a ADPFs também cuidam de atos judiciais, certo? Um ato judicial que ofenda o meio ambiente, por exemplo, é cabível de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá? Lembrando que a ADPF ela é subsidiária, se não couber a DC, daí cabe a ADPF, ela tem um rol mais abrangente porque ela alcança, além dos atos normativos federais e estaduais, alcança também atos normativos municipais e também aqueles criados antes da Constituição de 88, no caso, propriamente, o Código Tributário Nacional, que ele prevê no artigo 187 que a prioridade no recebimento de impostos deve ser feita primeiro para os impostos federais da União, depois estaduais, né? Mas essa prioridade não deve prevalecer porque os entes federativos são independentes e autônomos. Essa prioridade aqui não existe. Existe uma igualdade entre os entes federativos aqui dentro da República Federativa do Brasil. Trouxe aqui a baila também, mais uma vez, reiterando, né, sobre o controle de constitucionalidade e trazendo para você aqui a lógica. Qual a lógica, Fê? A lógica sobre os decretos regulamentares executivos e autônomos. O executivo ele dá fiel à execução da lei. O autônomo ele só está submisso à Constituição Federal. Tá? Essa explicaçãozinha que já falamos até em enjoar, mas para você prestar atenção, né, que a ADI cabe a ADI contra o decreto regulamentar autônomo, não contra o decreto regulamentar executivo, porque o decreto regulamentar executivo ele só está dando fiel à execução da lei. E se ele não estiver de acordo com a lei, ele é ilegal e não inconstitucional. Rafael, mas e se a lei também estiver errada? Se a lei estiver errada, pessoal, aí a lei é inconstitucional. Automaticamente os atos que forem feitos baseados na lei, eles deverão ser anulados. Gente, trouxe aqui a bala também da norma de eficácia plena contida limitada. Falamos sobre isso e disse que as três devem servir de padrão de controle para a criação de demais atos normativos. No caso, leis, medidas provisórias, norma de eficácia plena contida limitada, os três tipos de eficácia de norma constitucional, eles têm essa força sim. Não vou explicar tudo isso aqui de novo, mas só para reiterar, a norma de eficácia plena, os inalistáveis e inelegíveis é uma norma de eficácia plena. Quando nasceu a Constituição de 88, automaticamente conscritos estrangeiros, tá? Esses aqui, por sua vez, não podiam votar. Automaticamente, se não pode votar, não podem ser votados. Pode vir um rol e abranger mais isso. Só que isso aqui já não é uma eficácia plena, já valia imediatamente, integralmente, imediatamente. Bom, Tribunal de Contas, na verdade, Tribunal de Contas, não, perdão, estava comentando aqui sobre o juiz natural, que é diferente do juiz de primeiro grau. O juiz natural é aquele que naturalmente ele vai julgar um caso. Por exemplo, o juiz do júri é aquele que julga o crime doloso contra a vida. O caso da violência doméstica familiar é julgado pelo Juizado Especial da Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, crimes de manipulação ofensivo, julgados no GCRIM. Tá? É uma regra, isso aqui já é natural. Por exemplo, prefeitos são julgados no TJ, governador no STJ, presidente no STF, certo? Isso é a regra. Tá? Agora, nota que TJ não é primeiro grau e existe então diferença entre tribunal regra, que é o juiz natural, e o tribunal de primeiro grau, que é o juiz, na verdade, né, de primeiro grau aqui em si. Tá bom? Tribunal de exceção, pessoal, aquilo que não é regra, né? Você cria um tribunal em si especificamente para julgar um caso que acabou de acontecer. Isso não pode existir, tá? Tanto é que o próprio Tribunal Penal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado para que não ocorra mais aquele Tribunal de Bagdá, que julgou Saddam Hussein, e o Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos os tribunais, regra, que é aqueles que são os juízes naturais. Naturalmente, eles vão julgar os casos concretos. E o tribunal de exceção, que não pode existir. Lembrando, só reiterando aqui, que o tribunal regra, que é o tribunal do juiz natural, ele não é o juiz de primeiro grau. Não necessariamente coincide, tá? Sobre as apropriações, tem sanção, tem a desapropriação que é por necessidade de utilidade pública, interesse
social e a expropriação. Lembrando que a expropriação é quando você perde sua propriedade sem direito à indenização, tá? Se você tiver trabalho escravo ou uma equivalência de plantação de drogas, tá? Você perde bens móveis, bens imóveis. No caso da apropriação por necessidade, utilidade ou interesse social, declara-se quem? A administração pública direta que declara. Lembrando que, excepcionalmente, agências reguladoras podem declarar. E a indireta, na verdade, ela vai executar assim como a direta e os concessionários e permissórias também, ou seja, particulares podem executar um contrato, podem executar sim, né? Na verdade, uma desapropriação, no caso concreto. Beleza? Desapropriação, sanção, urbano e rural, títulos de dívida pública, títulos de dívida agrária, resgatáveis em 10 ou 20 anos, só conhecidos como precatórios. Falei disso depois em direito tributário. Não esquece, gente, tem que saber, é uma coisa tranquila, né? Você vai receber um dinheiro da União, então você tem ali um título de dívida pública, um título de dívida agrária. E isso não é uma escolha sua, mas baseado na lei, você pode compensar o pagamento de um débito tributário. Se você deve, você poderia compensar, tá? Essa é a compensação tributária, mas é escolhida pelo próprio poder, né? O poder, ele vai escolher, isso não é ao mero alvedrio, não, né? A mera escolha do contribuinte, não é ele não faz isso a hora que ele bem entende. A gente comentei aqui sobre igrejas, sindicatos e partidos políticos que têm unidade de impostos, mas são pessoas jurídicas de privado, tá? Não são criados por lei. O partido político ele é registrado no TSE, certo? É mesmo sendo uma sociedade simples, não é registrado no registro civil de pessoas jurídicas. Às vezes ele passa pelo registro civil de pessoas jurídicas, sim. Esse dado aqui eu estou bem abstrato a respeito, mas o registro mesmo é feito no Tribunal Superior Eleitoral. Assim como a sociedade de advogados, mesmo sendo uma sociedade simples, né, ela não vai ser registrada no registro de pessoas jurídicas, e sim no Conselho Seccional. Tá bom? Beleza? Maravilha, gente. Só contextualizando aqui, o Tribunal de Contas, né, ele fiscaliza as contas, ele auxilia o chefe executivo, desculpa, ele auxilia o Poder Legislativo. Ele não é um membro do Judiciário, mesmo tendo o nome do tribunal, ele não é membro do Executivo nem membro do Legislativo. Ele auxilia o Tribunal, ele auxilia o Conselho. O Tribunal de Contas não é órgão do Poder Judiciário. O Tribunal de Contas não é do Poder Legislativo nem do Executivo. Ele auxilia o Legislativo na fiscalização das contas do Executivo. E se eventualmente essas contas não forem apreciadas, aprovadas pelo Tribunal de Contas, o Legislativo respectivo pode derrubar isso por meio de 2/3. Só estava dizendo tudo isso porque o Tribunal de Contas, ele fiscaliza, mas também qualquer contribuinte do povo pode também fiscalizar. Se você vai para um município que você não reside e resolve saber qual foi o gasto que tiveram no treinamento de alguns servidores públicos, você pode fazer esse pedido. Se for negado a você, cabe remédio constitucional do mandado de segurança, porque muito embora seja uma informação, não é uma informação sobre a sua pessoa. Por não ser informação sobre a pessoa, não é habeas data, cabe e sim mandado de segurança. Pronto? Beleza? Maravilha, simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Acrescentei aqui em ética, né? Falei sobre a sucumbência. Sucumbência não integraliza a base de cálculo para elevar o valor de 13º, férias e fundo de garantia por tempo de serviço, tá? Não vou explicar isso agora porque não é matéria de trabalho, mas eu expliquei um pouquinho melhor na aula extensiva. Gente, comentei também sobre o Conselho Federal da OAB, né? Ele vai organizar o desagravo, no caso de uma ofensa de um advogado, seja ele ofendido nacionalmente, um simples advogado sendo ofendido nacionalmente, presidente do Conselho Excepcional e conselheiros federais. No caso de conselheiros federais, o Conselho Federal da OAB, ele organiza e realiza, né, o desagravo. Trouxe aqui a legalidade, impessoalidade, moralidade, produtividade e eficiência no direito administrativo, esse tal do LIMP aqui, que é bem fácil, bem tranquilo. A legalidade está relacionada com o bloco de legalidade. Constituição Federal, leis, decretos regulamentares executivos, autônomos, impessoalidade, né? Lembra? Não é o Bolsa Família do Lula, nem Rodoanel do Maluf, tá? Isso é impessoalidade. Você não pode vincular uma obra pública com um cara específico, porque ele não pode se promover com essa obra pública em si. Correto? A moralidade, né? A moralidade também não é respeitada, né? Na verdade, a moralidade não é nada sexual, e sim situação de ser honesto, que é probidade administrativa. Publicidade e eficiência também. Estava trazendo isso aqui à baila e lembrando também de outros dois super princípios. Aqui são princípios expressos na Constituição Federal, mas temos dois super princípios, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre particular e o princípio da indisponibilidade. A indisponibilidade é porque a administração pública não pode dispor da melhor proposta, então, tecnicamente, ela tem que licitar e ela tem que realizar, sim, concurso público para contratação até nas empresas estatais, que são sociedades de economia mista, empresas públicas, mesmo não sendo estatutários, são seletistas, mas tem que ser por meio de concurso público, não tendo estabilidade. Tá? Se você passar no concurso público do Banco do Brasil ou da Caixa Federal, você não será estável. Supremacia, pessoal, isso tem o poder hierárquico de polícia disciplinar e o poder normativo, que é o decreto regulamentar executivo e autônomo. Trouxe tudo isso aqui para quê? Para dizer que o tempo não passou, mas não, para dizer que nós temos o poder hierárquico, existe aqui hierarquia, existe respeito dentro da administração pública, e o funcionário não pode, a pretexto de dizer que ele vai respeitar o princípio da eficiência, desrespeitar a ordem hierárquica dentro do órgão no qual ele está lotado. Isso não pode acontecer. Um adendo também é que punição, né? Punição não é uma coisa, né? Punição não é uma coisa que acontece no poder hierárquico. Punição acontece no poder de polícia ou no poder disciplinar. Lembrando que a diferença entre poder de polícia e poder disciplinar é que o poder disciplinar você tem vínculo com a administração pública. Trazendo aqui mais uma vez, desconcentração administrativa, existe hierarquia, descentralização não. Então, quando o ente federativo cria uma entidade, né, autarquias, fundações públicas e as estatais, quando isso é feito sem hierarquia, sim por meio de um controle finalístico. Olha só,
Você tem aqui com o secretário, ele recomendou a criação de uma autarquia. A autarquia criada, existe hierarquia lá dentro da autarquia, tá? Existem as regras, e dentro dessa regra dessa autarquia, pode ser que estabeleça que eventual conflito que não for resolvido dentro da autarquia será solucionado pelo secretário que está vinculado a esta autarquia em si. Certo? Aqui você pode trocar governador por presidente e ao invés de falar secretário vinculado, você fala ministro vinculado. Essa é a supervisão ministerial ou controle finalístico, tá? Não é hierarquia porque não existe pessoa melhor que pessoa. Sobre acumulação de cargos, falei que você pode ter 2 cargos de professor, né, do município, da União, técnico científico, ser juiz, promotor, tudo isso você pode acumular com cargo de professor e médico do Sistema Único de Saúde, médico da Polícia Militar, com perito da Polícia Civil. Você pode acumular 2 cargos de saúde com profissão regulamentada. Trouxe a base também sobre ação civil pública e ação popular. Qualquer cidadão faz ação popular e ação civil pública é feita pelo defensor público, Ministério Público e a associação constituída há pelo menos um ano, ação civil pública. Só estava trazendo isso para falar sobre a improbidade administrativa, acabou que não está aqui na logística, mas da ideia da ação de improbidade administrativa, que na ação de improbidade administrativa também não existe prerrogativa de foro. O que é prerrogativa de foro? Prerrogativa é um benefício. Prerrogativa é um benefício. Por exemplo, a administração pública ela tem prerrogativa no caso da supremacia do interesse público sobre particular. No caso, poder de polícia, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo. Você está falando muito rápido. Eu sou mesmo, né? Quero ver se aumentar essa velocidade desse vídeo aí. Eu não precisava falar tão rápido assim. Ah, mas é só informação, gente. São 2 horas que são feitas, né? E agora estamos falando a mesma coisa em 15 minutos, 20 minutos aqui. Tá? Tem que aguentar o tranco aí, né? Se você quer mamão com açúcar, vai lá comer mamão com açúcar. Mamão com açúcar não faz passar na prova do B, não. Aqui, então, reiterando, né? Falando sobre a ação de prova administrativa, eu não estou falando sobre ela, mas eu estou dizendo que também não tem prerrogativa de foro, dizendo que quem fica na lei de prova administrativa é o presidente não, governador, prefeito e os demais, todos os agentes políticos, né, e os agentes públicos passam na lei de prova administrativa, até particulares passam. Quem não passa é o presidente da República, que o presidente da República, ele sofre o processo de impeachment. Gente, as empresas estatais aqui, né, elas estavam comentando sobre os bens públicos, né, os bens do povo, no caso, os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais, dizendo que os 3 tipos de bens, os bens de uso comum do povo, rios, praças, os bens especiais, gabinete do juiz, biblioteca, e os bens dominicais, eles são imprescritíveis e impenhoráveis e inalienáveis. Imprescritível é porque não tem como você usucapir um bem da administração pública. Você não pode pegar sei lá, para começar, você nem poderia, né? Pegar um computador emprestado do INSS, levar para sua casa e ficar com ele mais de 4, 5, 6 anos, e depois dizer que você exerce o direito de uso capião sobre aquele bem imóvel em si. Não pode, porque não existe prescrição de bens públicos. Assim como uma família também não pode mudar para dentro de uma prefeitura abandonada e falar que usa capiou aquilo porque está lá há 15 anos. Não existe. Os bens da administração pública são imprescritíveis, então eles não perdem o direito. A administração pública não perde o direito sobre eles. Tá? Então são bens imprescritíveis, também são inalienáveis, não se vende, a não ser que são os bens dominicais. Esses são vendidos, sim, logicamente, por meio de processo de licitação. Tá? Então, são imprescritíveis, inalienáveis e impenhoráveis. Você não penhora um bem da administração pública. E as estatais dependem. As estatais dependem. Se ela estiver exercendo o regime de monopólio, hein, ela vai ter alguns bens, né? Na verdade, não somente nesse caso. Depois, mais para frente, eu explico com detalhes isso aqui, que a prova de ontem não falava tanto disso, mas as estatais, elas também podem ter esses benefícios e também se submetem a regime precatório, às vezes, se tiver no regime de monopólio. Regime de monopólio, por exemplo, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os bens delas são bens impenhoráveis ali. Bom, eu acho que aqui eu fiz uma certa confusãozinha, mas depois eu resolvo, tá? Quem está mais avançado pode ter visto que eu fiz uma confusãozinha, mas não dá tempo de corrigir isso nessa revisão aqui agora. Vamos lá. Discricionariedade, pessoal, ato do poder público, a administração pública, ela tem atos discricionários, ela escolhe, né, no poder de polícia, escolhe se vai multar, se vai rebocar, escolhe se vai interditar ou se vai demolir. Essa é a força da administração pública. Mas alguns casos não são discricionários. Por exemplo, licença, alvará, transformação de uma PJ numa OCIP, tá? Isso aqui tudo a administração pública ela faz e é vinculado. Não é discricionário, ela não escolhe, ela é obrigada a fazer. Se você passar no concurso público, desculpa, se você passar no sistema do CNH, você vai ter direito de ter a carteira do AB. Gente do céu, se você passar no exame, né, de CNH, você vai ter direito de dirigir carro. Se você passar no OAB, você vai ter direito de advogar. Ninguém pode ir lá para tocar e falar, você é muito pequeno para advogar, não vai advogar, não. Isso não acontece com você, certo? Então, reiterando aqui, a regra é que os atos da administração pública, né, o poder de polícia ali, ele pode, né, discricionariamente escolher o que ele vai fazer, mas alguns atos são vinculados. A alta executoriedade também é um atributo do poder de polícia. Pessoal, ela faz tudo que ela bem entende, bem rápido, de maneira imediata, para resolver o problema imediatamente. Tá? Só que algumas coisas ela não faz de imediato. Por exemplo, ela pode multar você, mas ela precisa do processo judicial por meio de uma execução fiscal para cobrar a multa advinda do trânsito que você veio a cometer numa infração. Tá bom? Gente, ali em tempo do processo tributário, é bem fácil aqui. Fizemos todo o desenho, falei o que é certidão de dívida ativa, conversei sobre compensação, e aqui nesse caso, nesse momento, é você que está aí assistindo esse vídeo até agora, de verdade, meu, na moral.
né? Faz isso para mim, só para eu ter noção. Se você está fazendo meu cursinho agora, dá uma curtidinha no vídeo para eu ver que você está aqui. Porque ontem pessoas perguntaram sobre compensação. Aí você reprova com 39 e você erra a questão sobre compensação. Eu já falei, inclusive, sobre isso no comecinho desta aula de revisão aqui agora. Tá? Falei sobre tulipa demora, inclusive mandei áudio no grupo de 3 minutos e pouco explicando tulipa demora. Você ouviu o áudio? Então, provavelmente, se você está vendo essa aula, se você está vendo todas as aulas de revisão, se você ouviu o áudio, você vai passar no exame da ordem, pessoal. Agora, né, os outros eu nem sei se estão assistindo isso daqui. Vamos lá, vamos nos esforçar, tá? Vamos conseguir a nossa aprovação, porque nós temos capacidade, tá? Toda linha tem um processo tributário, não vou comentar aqui agora, porque você já viu isso aqui, mas o caminho é bem fácil. Se você eventualmente só está assistindo essa aula desse mini curso, se quiser, faz uma perguntinha no comentário aí que eu pego e explico melhor. Bom, existia mais coisa nessa aula, né, de direito tributário, pessoal? Existia sim. Deixa eu ver aqui o que nós tínhamos, né? Sobre direito tributário nessa aula de ontem, nessa prova número 14. Na prova número 14, eu sei que eu falei, né? Eu falei também sobre o domicílio tributário do andarilho, né? Diz que é onde tem os seus bens ou onde foi praticado o fato gerador, não é no local da sede tributante. Comentei também sobre a indisponibilidade de bens. Não é porque uma empresa quebrou que automaticamente os bens ficam indisponíveis. Essa indisponibilidade, assim como a desconsideração da PJ, não é feita automática. Tá bom? Comentei também sobre a certidão legislativa. A CDA, a certidão legislativa, ela é essencial, tá? Ela embasa inicial para fazer realmente essa execução fiscal no processo tributário. Ela é o título executivo extrajudicial, porque não foi feito pelo juiz. Ela transforma o crédito realmente em dívida ativa e o valor, presume-se líquido e certo o valor da dívida que você possui em si, tá? Bom, gente, isso aqui tudo que nós comentamos, falamos também um pouquinho sobre direito internacional, né? Falei sobre os quilombolas terem direito às terras definitivamente, né? Os estados, no caso ali, o estado terem títulos, realmente, o estado vai emitir títulos de propriedade para os quilombolas, lembrando que não são todos os negros que são quilombolas, tá? Precisa de comprovar a boa-fé, tem que comprovar a boa-fé, não dispensa a boa-fé, aqui isso distou um pouco daquilo que eu explico da lógica dos direitos humanos. Falamos também sobre as decisões dos tribunais internacionais, no caso, sentenças internacionais, sentenças estrangeiras. Sentença estrangeira é feita por um Estado estrangeiro, tem que passar pelo STJ, homologa-se no STJ e é executada pelo juiz federal, certo? Agora, isso é diferente da sentença internacional. A sentença internacional, ela não é homologada pelo STJ, não precisa homologar pelo STJ. E também teve uma questãozinha sobre inventário, né? E várias pessoas envolvidas, e um carinha morava lá no outro país, e aí a questão ficou confusa, porque eu sempre explico que juiz sempre julga, beleza, que juiz de fora não julga sobre imóvel no Brasil, beleza. Eu menciono também que é onde se constitui as coisas. O que é onde se constitui as coisas? Se você vai falar sobre um contrato, vê onde foi assinado o contrato. Se você vai falar da personalidade da PJ, você vê onde ela foi feita. E aqui, nesse caso, você ia falar sobre a personalidade de um dos caras, acho que era do Roger. E aí, onde que ele morava, né? Então, é o local do domicílio dele que você leva em consideração para saber sobre as regras do caso concreto lá da nossa questãozinha. Bom, gente, esse finalzinho aqui eu só falei, tá? Eu não mostrei os desenhos, porque algumas coisas acabam ficando meio rápidas mesmo, ó. Beijo do Mago, foco, força, fé, farra, depois do estudo. Se gostou, encaminha para um amigo e vamos lá que vamos.